Muito bom dia a todos. É a partir da Calheta que damos início a mais uma etapa do Parlamento na Comunidade. Iniciativa que tem vindo a percorrer os diferentes concelhos da região autónoma da Madeira, promovendo encontros de proximidade entre representantes locais e populações locais. Esta ação desenvolvida em colaboração entre a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e o JM pretende criar espaços de escuta e de reflexão, valorizando as especificidades de cada território e incentivando a participação cívica em torno das questões que marcam o presente e o futuro das nossas comunidades. No contexto das comemorações dos 50 anos de autonomia, estas sessões assumem um significado especial, convidando-nos a revisitar o percurso de cada concelho e a reconhecer o impacto da autonomia no progresso social, económico e cultural da Madeira. Cumprimento todos os que se juntam aqui connosco na Calheta, mas também a todos aqueles que nos acompanham através do canal Na Minha Terra, nas plataformas digitais do JM e ainda através da Rádio Calheta. A moderação estará a cargo de Miguel Silva, diretor do JM, que conduzirá esta sessão dedicada ao diálogo construtivo e à partilha de perspectivas. Mas para darmos início aos trabalhos, teremos a intervenção de Sua Excelência, a Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Doutora Rubina Leal. Muito bom dia. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes e a começar, obviamente, pelos senhoras e senhores deputados da Assembleia Legislativa aqui presentes, os antigos deputados também aqui presentes, a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal da Calheta, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Calheta, o Excelentíssimo Senhor Comandante da PSP, o Excelentíssimo Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Escola da Calheta, os demais convidados e todos aqueles que se associaram a esta iniciativa, agradeço a vossa presença. Há locais onde o mar parece falar mais alto. A Calheta é um desses locais. Entre o azul profundo do Atlântico e o verde que desce pelas encostas, este concelho ensinou-nos ao longo dos séculos uma lição essencial. Quem vive numa ilha aprende cedo que o horizonte não é um limite, é um convite. É com este espírito que hoje trazemos o Parlamento a este concelho e à Calheta. O Parlamento na Comunidade não pretende ser apenas uma iniciativa institucional. Queremos que o seu alcance vá mais longe, que saia precisamente da Casa da Democracia do Parlamento Regional. É um compromisso renovado com a convicção de que a democracia se constrói onde as pessoas vivem, trabalham, criam os seus filhos e projetam o futuro. Que a qualidade da democracia, e temos consciência disso, melhora quando ouvimos, quando escutamos, quando discutimos, sobretudo, entre todos. E é isso que pretendemos com esta iniciativa hoje, aqui neste mesmo concelho. A Calheta tem uma história que honra a Madeira. Foi aqui, nesta vila, que se fixaram alguns dos primeiros povoadores da ilha, lançando raízes de trabalho, resiliência e visão. Foi aqui que o engenho do açúcar ajudou a projetar a Madeira no mundo. E é aqui que continuam a ser exemplos de dinamismo económico e inovação no turismo, na agricultura e no mar. Mas mais importante do que o passado que nos orgulha é termos, de facto, um presente que nos desafia constantemente. A autonomia conquistada em 1976 não é apenas um estatuto jurídico, foi e é uma escolha coletiva. É a decisão de governarmos com conhecimento da nossa realidade insular, das nossas especificidades, das nossas potencialidades. Hoje, mais do que nunca, temos de continuar a pugnar pela qualidade da nossa democracia. Tendo presente episódios recentes,
tenho cada vez mais a convicção de que é essencial aprofundar, explicar, elucidar, demonstrar, desmistificar este processo, este fenómeno que foi e é a autonomia. É notório o pendor ancestral centralista da cultura política vigente. Como preferiu um anterior juiz-presidente do Tribunal Constitucional, o conselheiro João Coppers, ele refletia na perfeição a cultura dominante e descreveu da seguinte forma, que a passo a citar. A autonomia regional é como uma espécie de remédio de gosto amargo, a tomar com parcimónia, em doses moderadas, sempre com receio dos efeitos secundários. Afirmo em plena consciência que ser insular não pode ser sinónimo de ser secundário. A Madeira exige respeito, justiça e cumprimento integral dos direitos constitucionais, porque defender a região é defender a coesão nacional e a dignidade de todos que aqui vivem, constroem também o futuro não só da região, mas também o futuro do país, o futuro de Portugal. Não aceitamos uma autonomia tutelada, que não respeita os legítimos anseios daqueles que não foi sua escolha, nasceram numa região insular, ultraperiférica, mas que também disso têm muito orgulho. Não queremos nem exigimos tratamento especial, simplesmente que se cumpra e que se honre a Constituição da República Portuguesa, particularmente em áreas fundamentais para uma região insular, que é a mobilidade, um direito constitucional inequívoco. Que se promova uma verdadeira igualdade entre portugueses, que se efetive os direitos económicos e sociais e que se contribua para o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, nomeadamente corrigindo as assimetrias que advêm da insularidade, da ultraperiferia e da descontinuidade territorial. O que não se pode aceitar é que o Estado, neste caso o Estado português, não cumpra com a Constituição da República Portuguesa, nomeadamente com os direitos das regiões autónomas constitucionalmente consagrados. As tarefas e as incumbências da nossa Constituição atribui expressamente ao Estado e estão muito bem previstas nos seus artigos 9 e 81. Minhas senhoras e meus senhores, face a tudo isto, é justo dizer que a autonomia nasceu da vontade do povo madeirense. Ela só se mantém viva quando esse mesmo povo participa, quando exige, quando questiona. E é por isso que também estamos aqui. Não para cumprir calendário, não para repetir discursos, mas sim para escutar, sobretudo num ano em que se comemoram os 50 anos da autonomia, para dar oportunidade a todos de participar, para pugnar pelo cumprimento dos mais elementares princípios democráticos, para escutar todos, as escolas, os professores, os agricultores, os profissionais de saúde, os trabalhadores e os jovens estudantes, para escutar também todos aqueles que têm uma atividade comercial e que investem e arriscam neste mesmo concelho. A colheita simboliza também, e é importante que aqui se diga, a capacidade de transformar desafios em oportunidades. Num território marcado por geografias exigentes, construíram-se acessibilidades à vista de todos. Onde havia isolamento, hoje há ligação e relação entre todos. Onde havia distância, hoje há proximidade. E esse percurso demonstra algo fundamental. O desenvolvimento não acontece por acaso. Acontece e aconteceu porque há visão, há cooperação institucional, há sentido de responsabilidade e há trabalho, muito trabalho. O poder local tem aqui um papel determinante. As autarquias são a primeira porta que o cidadão recorre. São o espaço onde os problemas ganham nome e rosto. São o nível de governação que sente em tempo real as necessidades da população. Mas, se tivermos em conjunto o Parlamento, o Governo Regional e as autarquias a trabalharem em parceria, quando cada órgão respeita as suas competências e assumem as suas responsabilidades, com certeza que teremos uma autonomia mais forte, mais madura e mais eficaz. Permitam uma palavra especial aos mais jovens, que eles também aqui vieram e que estão aqui nesta sessão conosco. Gostava de lhes dizer que o futuro é algo
que não acontece simplesmente por acaso. É algo que se constrói. É algo que se constrói sempre com muito trabalho. A política não é um espaço distante. Não pertence a uma geração específica nem a um grupo restrito. Pertence a todos nós, pertence-vos também a vós. Perguntem, questionem, proponham. O Parlamento é a casa da democracia. É isso que vamos tentar replicar aqui. E essa casa também é vossa. A Calheta ensina-nos também que a comunidade cresce quando não perde a sua identidade. Quando se sabem de onde vêm e onde não têm medo de decidir para onde querem ir. O Parlamento na comunidade é, no fundo, tudo isto. Um exercício de humildade institucional, indo ao terreno, falando e ouvindo as pessoas. Um reconhecimento de que as melhores decisões nascem no contacto direto com a realidade. E, sobretudo, com todos aqueles que, ao longo destes anos, participaram e tiveram neste movimento, neste processo, que foi o processo autonómico e que passaram pela nossa Assembleia Legislativa, ou seja, os nossos antigos deputados. Espero que esta sessão, a sessão do dia de hoje, seja mais uma sessão que não seja simplesmente formal, mas que seja um momento genuíno, um momento de escuta genuína, de diálogo construtivo, de confiança renovada no futuro da Madeira. Porque numa ilha, o horizonte nunca é o fim do caminho. É sempre o começo de uma nova travessia. Muito obrigada a todos. Muito bom dia a todos. Obrigado por terem vindo. Apenas umas pequenas palavras para explicar um pouco como é que vai funcionar esta sessão parlamentar, com um regimento próprio, muito permissivo, como também acaba por ser de vez em quando o próprio regimento da Assembleia Regional em prol da democracia. Começo por agradecer as palavras da Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, que nos tem acompanhado nesta viagem pelos concelhos. Hoje é o 4º concelho em que temos uma sessão do género, no âmbito dos 50 anos da autonomia da Madeira. Uma nota de agradecimento também a todos pela vossa presença neste imponente auditório, bem preenchido hoje, e cuja disponibilização agradecemos. Além do que já foi dito e escrito sobre este projeto, será importante recordar o regimento, como disse, que vamos seguir ao longo desta manhã, onde procuramos perceber e explicar como a autonomia se fez durante estes 50 anos, como é que ela se materializou neste concelho, nestas terras da Calheta. Para isso, teremos, dentro de momentos, a intervenção política desta manhã a cargo do deputado Alfredo Fernandes. Segue-se um espaço de intervenção, de pedidos de esclarecimento, de comentários a partir da plateia, para o qual peço a vossa colaboração, onde estão, de facto, na plateia antigos deputados, atuais deputados, autarcas, dirigentes de instituições locais, representantes de associações, de clubes, de outras instituições, incluindo alunos e professores da Escola Básica e Secundária da Calheta. Permitam-me uma breve referência ao deputado que faz a seguir a intervenção política. Alfredo Manuel de Araújo Fernandes foi eleito pelo PSD em 4 legislaturas, entre os anos de 1988 a 2004. É natural dos Prazeres, onde nasceu em 1960, concluiu uma licenciatura em Biologia e profissionalmente é investigador de pescas. Mais recentemente, entre 2015 e 2017, Alfredo Fernandes foi chefe de gabinete do Secretário-Geral dos Assuntos Parlamentares e Europeus. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Fernandes. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria começar por agradecer o convite que me foi dirigido pela excelentíssima senhora Presidente da Assembleia Legislativa Regional para tecer algumas considerações sobre o impacto que a autonomia teve no Concelho da Calheta. Saúdo a Sra. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, atuais e antigos deputados, dirigentes de diversas instituições do Concelho,
no geral a todos por estar aqui hoje, numa sexta-feira de manhã, e também, como fez e muito bem a Sra. Presidente da Assembleia Legislativa, saudar os jovens que hoje estão aqui presentes nesta sessão. Espero que gostem e que levem uma ideia positiva desta sessão. Para falar da autonomia, primeiro preciso de situar o que é a autonomia. Porque falamos hoje em dia muito de rótulos, de autonomia, de tantos rótulos que se coloca a toda a gente no plano político e pessoal, mas muitas vezes as pessoas os rótulos não sabem o que é. A autonomia, quando é que surgiu a autonomia? A autonomia surgiu com o 25 de Abril, obviamente, em 74, depois de um ano em que Portugal foi governado por 6 governos provisórios no chamado famoso PREC, o processo revolucionário em curso. Ao fim de um ano, há eleições para a Assembleia Constituinte. As primeiras eleições depois do 25 de Abril, um ano depois da Revolução, e dessas eleições sai a Assembleia Constituinte com um objetivo único, que era de redigir uma nova Constituição para substituir a Constituição que vinha do Estado Novo. Essa Assembleia Constituinte foi constituída por um ano e, concluída a sua função de redigir a nova Constituição, foi dissolvida porque, consequentemente, à aprovação da Constituição, realizaram-se as primeiras eleições e daí vieram os primeiros governos constitucionais da República e também daqui da Madeira. É bom que se note e que se recorde que nesse primeiro ano depois da Revolução e na vigência desses 6 governos provisórios, 4 deles presididos pelo tristemente famoso Vasco Gonçalves, nesse primeiro ano são concedidas a independência aos territórios ultramarinos. A Guiné-Bissau, que já tinha declarado unilateralmente a independência em 1973, e em 75 Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Timor-Leste. Se bem que Timor-Leste foi imediatamente ocupado pela Indonésia e só se tornou independente de facto em 2002. Neste ano também, já depois da Assembleia Constituinte ter aprovado a nova Constituição, e enquanto não tomou posse o primeiro governo constitucional, o país teve uma deriva para a esquerda. Aquilo que seria uma revolução para implantar a democracia no país estava a tornar-se num caminho para uma ditadura. Não interessa se é de esquerda ou de direita, era uma ditadura, não era uma democracia plena. E só com o 25 de novembro de 75, com o contragolpe liderado pelo general Ramalhianes, é que realmente entramos na normalidade democrática. Esta Constituição, mas antes de ir à Constituição, perguntar-me-ão, então Angola, Moçambique, Cabo Verde tiveram independência, porque é que a Madeira não se tornou independente? Porque é que não deram independência à Madeira? Ora, a lógica que funcionava na altura era que os territórios ultramarinos tinham um determinado estatuto, os Açores e a Madeira, por uma questão de proximidade, determinada pelo Estado, eram denominados de ilhas adjacentes. E já tinham alguma autonomia, era um distrito autónomo, a Madeira e os Açores eram distritos autónomos, mas governados pelo Estado Central e por dirigentes nomeados pelo Estado Central. Nessa lógica de ilhas adjacentes, na altura decidia-se manter os Açores e a Madeira como parte do todo nacional, ao invés de conceder a independência, como foi feito aos restantes territórios. Esta Constituição de 76 era uma Constituição ideológica, que atualmente ainda permanece em parte, e continha expressões onde se estatuía que Portugal era um Estado em transição para o socialismo. O preâmbulo falava em abrir caminho para uma sociedade socialista e o segundo artigo da Constituição estatuía especificamente que o socialismo era um objetivo pragmático
e que seria esse o destino do país. Esta componente ideológica da Constituição só desaparece em 1982, onde se retira essa designação do artigo 2º, dizendo que Portugal caminhava para ser um Estado socialista, mas manteve-se no preâmbulo, se bem que alguém diga que é simbólico, mas para contentar os setores da esquerda e para viabilizar a revisão da Constituição de 82, decidiu-se manter essa referência no preâmbulo. Porquê é que isto é importante? Isto é importante porque, apesar da Constituição, em 76, reconhecer as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, ainda permanecem, hoje, algumas ideias e posições no retângulo português que ou são antagónicas, ou desmerecem, ou ofendem mesmo as autonomias. A autonomia não foi um dado adquirido em 76, porque ficou escrito na Constituição que as regiões autónomas deixam de ser geridas diretamente pelo Poder Central de Lisboa e passam a ter titulares de órgãos de governo eleitos localmente. Repito, atualmente ainda existem reservas, ainda existem desmerecimentos, para ser suave, das autonomias regionais. É um conceito que ainda a classe política do retângulo não digeriu completamente, apesar de passarem 50 anos, portanto eu suponho que aquilo é mesmo genético e daqui a 100 anos vai continuar a ser assim. Portanto, a única forma que nós teremos no futuro de preservar a nossa autonomia é de lutar ativamente, todos os dias, pelos nossos direitos, pela nossa autonomia. É a autonomia evolutiva que tem que continuar e isso só depende de nós. Não vamos estar à espera de quem está do outro lado, de quem governa o país, de quem está no governo central, porque na minha experiência política e todos vós, todos os cidadãos têm tido conhecimento durante todos estes anos que, independentemente do governo que está a governar o país, em Lisboa, independentemente seja da mesma cor do governo da Madeira ou não, às vezes ainda são piores, não nos facilitam a vida, muitas vezes, antes pelo contrário. É o que se vê agora ultimamente com a questão do subsídio de mobilidade. Ora, regressando ao histórico, o primeiro governo regional da Madeira toma posse em 1976, tendo como presidente o engenheiro Ornelas Camacho, e só mais tarde, em 78, o Dr. Alberto João Jardim assumiu as rédeas do governo. Em 78, há um decreto regional que estabelece e define as insígnias da Madeira, um marco histórico que oficializou a bandeira, o brasão de armas e o selo branco, sendo 2 anos depois aprovado, já em 1980, o hino da região autónoma da Madeira, com letra de Ornelas Teixeira e música do maestro Vítor Costa. Atualmente estamos na vigência do 16º Governo Regional, como posso a 15 de abril do ano passado, tem mandato até 2029, e na 15ª Legislatura da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Eu tive a honra de representar o Conselho da Calheta e, em última análise, da região. Todos os deputados, independentemente de serem eleitos pelos círculos eleitorais, representam em primeiro lugar a região. Como fui aqui dito, em 4 legislaturas entre 88 e 2004. Portanto, entrei para a Assembleia com 28 anos e saí com 44. Uma pequena nota, só para vos dar a forma como eu entrei para a Assembleia Legislativa Regional. Eu, na altura, era investigador das pescas, já tinha fundado o Clube dos Prazeres, já estávamos a trabalhar nessa área, e era crítico lá dos serviços do Laboratório de Investigação onde eu trabalhava, e um dia fui chamado à presidência do Governo. O Machadinho telefone, me diz: Alfredo, vem cá acima que o Presidente quer falar contigo. E eu, vou ao tapete vermelho, vou lá uma arrepiada.
julgando que o motivo tinha a ver com as questões de funcionamento do laboratório. Quando lá cheguei, o Dr. Álvaro João vira-se para mim e diz-me assim: sabe-se, doutor, vamos ter eleições daqui a uns dias e precisamos da sua ajuda. E eu disse: Sr. Presidente, mas como? Precisamos da sua ajuda para fazer parte da lista de deputados. E não vou dizer aqui o nome, mas houve umas coisas que me caíram ao chão, porque fiquei completamente surpreso e respondi ao Dr. Álvaro João desta maneira. Eu disse: Sr. Presidente, se for para trabalhar e para fazer coisas, conte comigo. Porque foi esse modo de funcionar, esse modus operandi do Governo Regional e dos governos liderados pelo Dr. Álvaro João Jardim, onde eu vi e reconheci que, de facto, estavam a trabalhar a sério para melhorar as nossas condições da Madeira, dos madeirenses, a fazer coisas, a evoluir, a resolver problemas, e isso era uma coisa que me motivava e muito. Ao fim de 50 anos, o que é que nós constatamos? O Estado português continua a não cumprir cabalmente as suas responsabilidades constitucionais. Lembro-me que há 20 anos, e falámos aqui da agricultura, e somos um concelho predominantemente agrícola, ou éramos, que agora o turismo é a nova força económica, mas já nessa altura, em 2004, 2006, saí da Assembleia e estive no gabinete do seu secretário da Agricultura, na altura, o Dr. Manuel António, e pude-me aperceber de uma coisa. Os fundos comunitários que eram atribuídos aos projetos de investimento na área agrícola eram financiados por três parcelas: a comunitária, a nacional e a do empreendedor. E a regional. 4. O que é que acontecia, se constatava? Os fundos comunitários chegavam, a parcela que incumbia às sociedades comunitárias, a parcela que incumbia ao Estado português já está a chegar, para aí que a gente já manda, e o Governo Regional cumpria com a sua parte. Mas ficava em falta aquela parcela que competia ao Estado português e que não chegava. E os projetos paravam por falta dessa componente nacional. O que é que foi decidido regionalmente? O que é que foi decidido? Foi decidido que a região iria substituir ao Estado, adiantava essas verbas para poder viabilizar o projeto de investimento. E se não fosse assim, hoje na Madeira muito dificilmente existiriam empresários agrícolas. Só para terem uma ideia, em 2004, o que o Estado estava em dívida à região, só nessa componente com participação desses projetos de investimento, eram 30 milhões de euros. Isto ilustra, e muito bem, qual o posicionamento do Estado Central relativamente à autonomia, em que prometem, têm direito, têm razão, mas depois não chega. E essa resistência foi uma constante durante estes 50 anos. Essa desconfiança das autonomias. Institui-se até um certo receio, porque eles vão se mandar sozinhos, mas eles não sabem. Nós temos que estar cá por cima a controlar, porque senão vai ser uma catástrofe. Portanto, essa mentalidade retrógrada ainda permanece em algumas instituições e, como se viu esta semana na Assembleia da República, num triste episódio em que os 6 deputados eleitos pela Madeira, principalmente os eleitos pelo PSD, foram pelo seu próprio grupo parlamentar impedidos de tomar a palavra numa questão de direito que dizia a nós e que nos afeta a todos. E que não é um favor,
que o Estado nos está a fazer é uma obrigação constitucional. Se nós formos à Espanha e ver a forma como a Espanha trata as Ilhas Canárias, envergonha o Estado português. Especificamente do Conselho da Galheta. Minhas senhoras e meus senhores, é assim. Chegamos a 2026. Celebramos as bodas de ouro da nossa autonomia regional. É um momento de festa, mas acima de tudo, de memória. Para compreender o que a autonomia fez pela Madeira, desculpa-lhe o bairrismo, não há melhor do que o Conselho da Calheta. Se recuarmos 50 anos, a Calheta era um retrato de isolamento. Não éramos só nós, mas éramos o retrato do isolamento. Naquela altura, a Calheta era as costas de baixo. Quando estava no Funchal, dizia assim, vais para baixo. Eram as costas de baixo, que eram designados. Hoje, a Calheta é um dos principais motores de desenvolvimento regional e tem sabido, ao longo destas décadas, apoiar os governos que têm possibilitado que a Madeira tivesse dado este salto qualitativo extraordinário em meio século. Bem sei que em meio século temos a obrigação de fazer algumas coisas, mas ao fim de meio século, nós na Madeira vivemos relativamente melhor do que no retângulo. Isso é um facto. E há pessoas que não nos perdoam isso. Esta metamorfose que aconteceu não foi por acaso. Foi o fruto direto, e sublinho, da capacidade de decidirmos o nosso próprio destino. Porque se não fosse a autonomia, se não fossem os órgãos de governo próprio, se não fosse essa capacidade de podermos decidir o nosso próprio destino, a Madeira, de certeza absoluta, não estava onde está. Basta irmos ao continente, às zonas interiores, e vermos o abandono a que muitas áreas do continente ainda são votadas e as populações que lá residem. Houve uma revolução das acessibilidades. Demorava-se 2 horas para chegar ao Funchal, na abelhinha, táxi, que agora é o táxi. A caminhonete dos prazeres ao Funchal era 3 horas e meia, 4. Quem vivia na Ponta de Pargo tínhamos que pôr mais meia hora, 3/4 de hora. Não é? E, portanto, a Calheta era longe, as estradas em mau estado, empedradas, desgraçava as suspensões dos carros num ano, e fui taxista, meu pai tinha táxis, sei muito bem, todos os anos tínhamos que andar a reparar as suspensões e tal. O que é que aconteceu agora? A Via Expresso. As primeiras mobilidades internas no Conselho, onde foram criadas vias de acesso, onde se melhorou as já existentes, e até que em 2004 a Via Expresso chegou aos Prazeres e mais tarde à Ponta de Pargo. Isto possibilitou, por um lado, a agricultura, escoamento de produtos, possibilitou residentes do Conselho da Calheta a trabalhar no Funchal e a residir aqui na Calheta. Eu fui eleito em 88 e na altura havia uma prática por alguns políticos eleitos de zonas distantes em que passavam a residir no Funchal durante a semana por uma questão de conveniência e não a tempo inteiro no concelho que eu escolhi. Eu, para já, gosto de conduzir e, portanto, não me aborrecia fazer as 2 horas. E uma posição que foi minha, que se fui eleito pelo Conselho da Calheta, tenho que residir no Conselho da Calheta. Portanto, não vou para o Funchal, passar a residir no Funchal para defender quem vive aqui. Foi uma escolha pessoal. Hoje, dos Prazeres ao Funchal é meia hora. Temos todas e mais algumas facilidades, é mais barato, gasta-se menos. Enfim, o que é que passou a acontecer? Nós começámos a sair do Conselho da Calheta para o Funchal. Nas últimas décadas, o que é que se tem visto? O pessoal do Funchal a vir para a Calheta. Nas primeiras intervenções que eu fiz na Assembleia, desculpa se me estender um bocadinho, mas às vezes... nas primeiras intervenções que eu fiz na Assembleia, referia-me sempre à Calheta, que era aquelas intervenções que tínhamos de fazer sobre o Conselho. Tu foste eleito pela Calheta, vais fazer uma intervenção, falar do Conselho. E então, eu referia-me à Calheta sempre como o Conselho do futuro.
Isto é em 1988, 89, 90. Quem estava do outro lado dizia assim, olha, o Conselho do Futuro, todo um poeta, que gozavam, mesmo do meu grupo parlamentar, para não falar dos outros. Era um descrédito. Mas eu acreditava que a Calheta tinha todo o potencial para ser, de facto, um Conselho de Futuro. E hoje está à vista de todos, não é preciso argumentar. Portanto, a autonomia teve a audácia de criar, aqui na Calheta, coisas que não existiam. Por exemplo, a Praia de Areia Amarela, o Porto de Recreio. Quando se começou a falar da praia artificial, era um descrédito total. No entanto, foi um sucesso. Sucesso esse que foi imitado e replicado noutros concelhos. Na educação e na saúde. Na educação e na saúde, eu vou-vos dar muito rapidamente a minha experiência pessoal. Como fui aqui dito, portanto, nasci em 60, estudei na Escola das Irmãzinhas, dos Prazeres, o Externato de São Francisco de Sales, que ainda serve a população, e onde a minha mãe e o meu pai também andaram, onde aprenderam a ler e a escrever. Eu fui para lá até à 4ª classe. A partir da 4ª classe não havia mais nada no Conselho da Calheta. Portanto, era preciso ir da Calheta e ir para o Funchal para continuar a estudar. Eu saí de casa com 10 anos, para ir para a Escola Industrial, atual Francisco Franco, e até o 2º ano, e depois, posteriormente, para o Liceu. Fim do qual tive que meter num avião em janeiro de 80, com a equipa do Marítimo e um temporal pelo caminho, para ir estudar para Lisboa, em janeiro de 80. A primeira vez que andei de avião. Portanto, agora, na educação, temos as escolas, temos a escola secundária, temos a Universidade da Madeira, e só uma curiosidade. Quando eu entrei na Faculdade de Ciências, em 79, 80, mas as aulas só começaram em janeiro, ainda havia umas coisas da Revolução, aquilo ainda não estava bem calmo. Mas quando eu fui para Lisboa a estudar, eu era o único filho da freguesia a frequentar uma universidade. O único, não havia mais ninguém. Portanto, hoje, essa realidade está... Bom, foi no século passado e também no 2º milénio, já estamos no 3º. Portanto, a diferença é brutal. Portanto, tanto a juventude de hoje como os adultos, que são muito mais escolarizados, instruídos e muito mais esclarecidos, pronto, não há qualquer comparação possível. Na saúde, centros de saúde em todas as freguesias, o Hospital da Calheta, que já existia, passou a ter urgências, e dir-me-ão, bem, o que é que se tem assim? E ambulâncias. Porque quando eu tirei carta em 79 e fazia serviços para o Hospital do Funchal com grávidas, de urgência, estradas empedradas, cheias de buracos, ia para poupar o carro, não acelerava muito, mas a senhora vinha atrás, ela começava a gemer, no acelerador, não havia essas coisas. A ambulância era o táxi, e por mais de uma vez que iam nascendo no carro, não é? Hoje temos os centros de saúde, temos os centros de dia, temos infraestruturas desportivas, temos o pavilhão do Arco, o dos Prazeres, a pista de patinagem, o campo de futebol dos Prazeres, o do Paul. E eu quero regressar aos centros de dia. Os centros de dia, com a nossa população envelhecida, foram uma coisa extraordinária. Ainda hoje vínhamos a conversar pelo caminho e a minha parceira dizia assim, sim, a minha mãe vai 2 vezes por semana ao centro de saúde, aliás, ao centro de dia, e faz ginástica 2 vezes por semana. Faz ginástica e vão dar passeios aqui, vão dar passeios ali. Ou seja, de facto, nós em 50 anos evoluímos de uma forma brutal. Podíamos ter feito melhor, se calhar, mas Portugal, a verdade é que o nosso país, que em 1974 estava, como se dizia antigamente, no rabo da lancha, em último lugar, no contexto da União Europeia, hoje constata-se que continua na mesma posição. Estamos melhor? Inquestionavelmente, mal seria, mas em termos relativos, o país continua no rabo da lancha.
E, portanto, nós estamos integrados num país que não é um país rico, embora nos últimos anos se tenha querido transmitir à opinião pública que isto é uma maravilha e um paraíso. Não é. Não é. Mas, nesse contexto, nós tivemos a sorte de ter governos estáveis. Há quem não goste, diz que é uma falta de democracia, eu acho que é falta de mérito de quem está do outro lado, mas isso é outra questão, que não interessa aqui para nós, para o momento desenvolver, mas essa estabilidade permitiu, por exemplo, quando foi para a Assembleia, havia a discussão do programa do Governo, e havia uma coisa que se chamava planos plurianuais. Portanto, existiam planos a 4, 5, 6, 7, 10 anos. A nossa sorte foi que, mantendo-se essa continuidade política, esses planos plurianuais foram sendo concretizados. Não aconteceu o que aconteceu em Lisboa, no retângulo, no Governo Central, em que ora governo eu, ora governas tu, eu faço, tu chegas, dizes eu não gosto, isto vai abaixo, que isto tem que ser assim, e andavam para a frente e para trás, e isso explica também... explica também, já termino, explica também a razão porque é que nós estamos um passo à frente. Ora, na saúde, no desporto, portanto já fez disse aquilo que queria dizer, terminando, a nossa identidade, a Calheta é uma potência turística, lidera a nível hoteleiro, no crescimento do alojamento local, desenvolveu-se o setor dos serviços, mas nós soubemos manter a nossa alma, a nossa identidade. Em termos de infraestruturas, temos o engenho, que continua a elaborar, é um exemplo. Tivemos executivos municipais, isto não é só o governo, tivemos executivos municipais que tiveram um desempenho extraordinário. E quero saudar aqui, na pessoa do senhor que será sempre o meu presidente, Carlos Teles, os anos e a dedicação, a seriedade e a competência com que desempenhou as suas funções. E também saudar a minha presidente, a doutora Dorteia, pela forma afetuosa, competente e séria e muito amiga como lida com os calhetenses, e espero e desejo que tenha um futuro muito próspero para bem todos nós. Concluindo, a autonomia das grandes obras já está. As grandes obras foram feitas, excetuando o hospital, aquele hospital maravilhoso que está a ser construído, e para mim diz muito, os mais novos também talvez não, mas para mim, que já estou a chegar à idade, é uma coisa que me toca saber que vivo numa região bem equipada, com excelência na prestação de serviços na saúde, e isso ajuda também a dormir melhor. O que é que resta agora? A autonomia da sustentabilidade. Portanto, nós temos que sustentar estes 50 anos e este impulso que foi dado, e este momento que foi dado, e não perder a embalagem. É fundamental. E para isso, não podemos dormir na forma. Não podemos aceitar desconsiderações da parte do retângulo, da parte de alguns políticos na Assembleia da República e nos governos. Portanto, não é adquirido. Não é adquirido. A luta continua e a luta pela autonomia é uma coisa que daqui a 50 anos nós ainda temos que continuar a fazer. Porque se não formos nós a lutar por isso, se não formos nós a reivindicar, se não formos nós a trabalhar, ninguém dá nada a ninguém. E, portanto, são 6 deputados na Madeira, são poucos no contexto de 3 deputados. Temos distritos no continente que têm muito mais população, elegem muito mais deputados do que nós, e eles são tentados a olhar,
Eles ali, aqui, o grosso dos votos estão aqui e, portanto, vocês aguentem aí que depois a gente vai chegar, mas esperem, tem sempre aquela, há ali sempre um aperrear, como se antigamente, um aperrear da Madeira e dos madeirenses, e isso não se pode aceitar. Terminando, há questões que permanecem no Conselho da Calheta. Uma delas é a conclusão das obras de saneamento básico. Foram começadas há uns anos atrás, nunca foram concluídas, julguei por falta de orçamento na altura, e têm que ser concluídas, porque conheço casos, as pessoas têm as suas casas, não têm, e depois têm grandes problemas na questão dos esgotos, das águas residuais. A via rápida da Ribeira Brava até à Calheta não é uma fantasia, não é um capricho, é uma necessidade fundamental e estrutural para a região autónoma da Madeira. Já se falou muito sobre isto, tarda em chegar às soluções. As nossas serras precisavam de uma declaração de calamidade pública e um PRR para recuperar o estado em que elas estão. Há coisas que foram os sinais dos tempos, começou-se a usar o gás, começou-se a usar os fertilizantes, deixou-se de ir buscar as lenhas e os matos. Esse mesmo concluiu, deputado. Exatamente. E, portanto, isso levou a um abandono. Não há um retorno económico e há um abandono. É uma coisa para o futuro, e a ser resolvida sem partidarites, sem preconceitos, olhando para a realidade e encontrando soluções. Porque só assim é que se consegue evoluir e seguir em frente. Muito obrigado pela vossa atenção. Agradeço ao deputado Alfredo Fernandes pela sua intervenção, pelo contexto histórico, pela sua experiência, pela partilha também da sua experiência pessoal e da sua visão do Conselho da Calheta e da região de uma forma mais alargada. Convido agora a plateia a colocar as suas questões, fazer as suas observações na sequência daquilo que aqui foi dito ou do que acham que faltou dizer. Tem aqui embaixo, por favor, Cláudia, 2, 3 inscrições. Começamos aqui. A senhora Presidente. Falo sentada? Pode ser sentado, peço só que se identifique para quem está a ouvir na rádio, saber com quem estamos a falar, neste caso. Sou Doroteia Lessa, bom dia a todos. Quero em primeiro lugar agradecer aqui a Sra. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira pela sua vinda à Calheta, por esta proximidade e por este tentar perceber o pulsar da Calheta, no fim e ao cabo, relativamente a esta questão que nos importa a todos, que é a autonomia e o que é a autonomia, o que foi a autonomia na região autónoma da Madeira durante estes 50 anos. Quero cumprimentar também o Sr. Alfredo Fernandes pela excelente intervenção, os senhores deputados da Assembleia, a minha equipa de variação, os senhores presidentes de junta, o presidente do Conselho Executivo, o senhor comandante da Esquadra da Calheta, os senhores diretores das escolas, a todos o senhor provedor da Santa Casa, que já disse, ou não disse. Portanto, o que eu acho que nós temos e foi constatado aqui, bem explicado já, o que é que nós soubemos aproveitar da autonomia e as comparações que fizemos e o que é que nós ganhamos com a autonomia ao longo destes 50 anos. É verdade que poderíamos ter feito mais, não sei, e isso obriga-nos a pensar daqui a 50 anos o que é que vai ser. Portanto, isto é sempre um caminho que se segue e que prever o futuro é também perceber o que fizemos no passado, e é isso mesmo, é um processo. E queria, sobretudo, deixar aqui a pergunta para todos nós nos refletirmos: era o que é que seria da Madeira se não tivesse existido o processo autonómico, se não tivesse havido os novos poderes autonómicos consagrados na Constituição de 76, o que é que nós seríamos? Como é que seria a Madeira, atendendo aos poderes que existiam? Seríamos igual ao restante país, como bem disse aqui o Dr. Alfredo, porque o que é que nós ganhamos com isto? E acho que está a olhos vistos o que é que foi, aliás, as imagens que têm passado aqui ao longo da manhã, de todas as freguesias, falam por si. O que é que nós víamos na Ponta do Pargo, por exemplo, há 50 anos, num sítio onde vai nascer um campo de golfe, num sítio onde as pessoas
como o Dr. Alfredo também disse, podem ir ao centro social fazer educação física, têm o centro de saúde, têm médicos à disposição. O sistema não é perfeito, já sei, mas fazemos, eu sei que tudo se faz aqui que se pode. Agora, em termos de caminho, há um caminho longo e há uma coisa que nós nos podemos orgulhar. E olhando para o restante país, em vários momentos da história destes 50 anos, em vários momentos da história, a Madeira leva a cabo a maior obra do país. Lembro-me a obra da Nova Pista, agora o Hospital, a consolidação da Ribeira na Serra d'Água. E é assim, para nós é um motivo de orgulho, mas como português, eu acho que é uma vergonha, porque para eles, ter uma ilha que para eles nós somos só, não sei, meia dúzia, que não interessa às vezes, mas, no entanto, somos resilientes e somos executores e temos capacidade de visão e de execução. E eu acho que isso é de levar a todos. Todos fizemos um trabalho excelente nesse aspecto, não tínhamos dúvidas. A educação também é uma delas e tenho aqui excelentes exemplos, tenho aqui senhores diretores e pessoal docente que nos pode perfeitamente fazer o termo de comparação, o que é a educação, a qualidade do ensino que se faz nesta região e a qualidade do ensino que se faz na maior parte, na grande parte de Portugal continental. E, portanto, eu acho que nós temos que estar orgulhosos, temos que pensar no futuro, porque 50 anos já estão aí, não é para nós, mas é para estes meninos que aqui estão, e obrigada por terem vindo também. É para isso que nós trabalhamos. E é preciso sonhar e ter capacidade de resiliência. E vou acabar continuando aqui a frase da senhora Presidente da Assembleia, que é preciso ter capacidade de ver e de olhar para lá e ver o mar. O nosso feiticeiro da Calheta disse-nos que ser ilhéu é preciso saber aprender. E na qualidade dele é preciso saber aprender a sonhar para além da terra e para além do mar. Portanto, continuemos a sonhar, continuemos a fazer e continuemos a brilhar aqui e lá fora, que é isso que nos caracteriza. E parabéns à Madeira e a todos. Obrigada. Muito obrigado. Perdão. Muito obrigado. Creio que ao lado de uma outra intervenção, por favor. Peço também que se identifique para quem nos está a ouvir. Bom dia a todos. Basílio Santos, deputado na Assembleia Legislativa Regional, vereador da Câmara Municipal da Calheta, e quero cumprimentar aqui a doutora Rubina Leal, senhora Presidente, obrigado pela iniciativa. Os senhores deputados antigos, deputados e atuais deputados que representaram muito bem e que num esforço de trabalho coletivo as suas localidades e a região na Assembleia Regional, os meus cumprimentos. Cumprimentos a todas as entidades oficiais que estão aqui representadas e dão mais corpo a esta iniciativa da Assembleia Legislativa Regional, com a colaboração do JM também, que dou os parabéns por esta cooperação. Quero salientar que realmente o Parlamento na comunidade é uma iniciativa interessante. Parabéns, doutora Rubina, que sei que a decoração que esta iniciativa saiu da Assembleia Regional pelas suas mãos é importante. Também salientar que neste espírito de abertura da Assembleia Regional também fiquei feliz por termos aprovado por unanimidade na Assembleia Regional o Parlamento Sénior, uma iniciativa também inovadora e que levará as populações e representantes das populações séniores de toda a ilha à Assembleia Regional, onde poderemos ouvir a sua experiência, as suas ideias e as suas aspirações. Acho que também foi uma iniciativa muito boa e de louvar. Queria também aqui falar sobre a questão que nos aproxima aqui neste debate e que Alfredo Fernandes, ex-deputado e que esteve aqui de uma forma bastante abrangente na sua intervenção, aqui deixa-nos um pouco a margem para trabalhar, mas esse é sinal que esteve muito bem. Queria falar aqui na questão da autonomia. Os 50 anos da autonomia realmente, mais de que festejar e comemorar, tem de ser um momento de grande reflexão. A nossa autonomia regional é um valor inalienável, não é negociável e não volta atrás, caminha sempre no seu aprofundamento e no seu aperfeiçoamento. A autonomia nasce da Revolução, nasce de uma Constituição de 76 que põe em forma de lei as questões das regiões autónomas, e essa autonomia nasce também de duas
situações que nós às vezes temos é como se fosse um tabu e temos algum receio de tocar. É aquilo que se chamava os rastilhos do passo para a autonomia. E estes dois rastilhos para a autonomia são certamente a FLA e a FLAMA. Estas duas coisas que a gente tem algum pudor em falar, passado 50 anos. Não falamos da FLA, Frente de Libertação dos Açores, não falamos da FLAMA, Frente de Libertação da Madeira. E este pode causar algum desconforto a quem esteve nestes dois movimentos, mas foram certamente dois rastilhos que levaram a que o centralismo de Lisboa questionasse a relação entre Lisboa e as regiões. E esta solução das autonomias foi a solução acertada logo após o 25 de Abril, porque consegui conciliar o desejo das regiões em se afirmar, que caminhavam para uma independência, e também realizou um desejo da República de manter ainda alguma unidade nacional e não a desfragmentação do país, como se aconteceu com as regiões ultramarinas. E aqui servia as duas partes. Quando nós, a nível regional, festejamos e celebramos a autonomia, também no continente eles festejam a autonomia, embora não abertamente. A autonomia salva a unidade nacional no restício do que sobrava da autonomia. Então a FLAMA e a FLA têm de ser faladas nas suas coisas boas, nas suas coisas más. E quem esteve à frente destes movimentos, quem ainda está presente, graças a Deus, não tenham vergonha de assumir que a FLA e a FLAMA foram os rastilhos também da autonomia. Alicerçados também aqui pela vontade dos povos em se afirmar. A autonomia foi a afirmação dos povos insulares de Madeira e Porto Santo. Agora quero salientar aqui um facto importante, que é a autonomia e desenvolvimento. Não podemos ver o desenvolvimento de Madeira e Porto Santo como só uma questão ideológica da autonomia. O povo afirmou-se e o desenvolvimento fez. Não. A autonomia faz também com um passo importante, que é a adesão de Portugal à CEE. Em 85, desculpem, e a formalização é 1 de janeiro de 86. Esta adesão de Portugal à CIE é que fez que a autonomia mais os recursos financeiros da CIE, a atual Comunidade Europeia, trouxesse o verdadeiro desenvolvimento. Não seria possível termos uma autonomia e um desenvolvimento sem recursos financeiros, porque ainda hoje a Madeira deficitária em termos de receita, naquela altura ainda era muito mais. O aprofundamento das dificuldades financeiras da Madeira era gritante. Não havia possibilidade. Até que estávamos a sair de um sistema político que caducou, e não havia dinheiro para investimentos. Então a Europa trouxe-nos esse elemento fundamental, dinheiro. O dinheiro associado à autonomia e ao desejo de evoluir trouxe à Madeira, esta Madeira que nós vivemos hoje em dia, com desenvolvimento. São esses dois fatores que eu gostava de salientar. Depois, para abordar finalmente a minha intervenção, falar da Calheta. A Calheta, realmente, nós temos de ter amor à nossa terra. As nossas raízes nunca podem ser esquecidas, nós devemos salientar e puxar sempre para a nossa terra mais desenvolvimento, mais reivindicações para fazermos coisas novas. E sempre se reivindica alguma coisa, não tem de ser visto como alguma coisa anormal. Veio aquele deputado Alfredo Fernandes com alguma coragem reivindicar coisas fundamentais. E é essa atitude que nós temos. Quem governa, seja de uma cor, seja da outra, quem está na oposição, seja de corrente de direita, esquerda ou centro, tem de ter esse poder de reivindicativo. Trazer para a nossa terra mais desenvolvimento e mais qualidade de vida para as pessoas e para as populações. Deixando aqui a minha intervenção e para dar finalmente os parabéns novamente pela iniciativa. Obrigado. Muito obrigado. Há uma inscrição também, João? Sim, já tinha. O deputado Carlos Teles já tinha pedido. Sim. Depois falo, deputado. Não, já lhe dou a seguir. Sim, por favor, Carlos Teles. Ora, muito bom dia a todos.
dar também, enquanto que ele tem essas boas-vindas a quem está de visita ao nosso concelho, dar os parabéns em primeiro lugar, como aqui já foi dito, à senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. Muitos parabéns pela iniciativa. Aliás, já nos habitua a este tipo de iniciativas e nós só temos que agradecer esta descentralização que é cada vez mais importante que se faça também na nossa região. Dar os parabéns ao Dr. Alfredo Fernandes, porque realmente, passado tantos anos, não está nada enferrujado, está sempre em forma. Muito bem, fez aqui realmente uma excelente intervenção e um excelente retrato do que é a autonomia, a região e o Concelho da Calheta. Eu sou, para quem não me conhece, Carlos Teles, fui já na política há uns anos, fui vereador, vice-presidente, também presidente da Câmara Municipal da Calheta. Atualmente sou deputado na Assembleia Legislativa e sempre defendi, continuarei a defender os interesses daqueles que nos elegem. Como disse o Dr. Alfredo, e bem, em primeiro lugar, a região autónoma da Madeira, mas claro que a Calheta está sempre aqui no coração e ocupa um cantinho muito especial. E nós, deputados da Calheta, seja lá onde estivermos, vamos sempre defender o nosso concelho. E queria começar exatamente por aí, falando da importância da autonomia, também no contexto democrático. Para mim, a autonomia é uma revolução. Foi uma revolução que aconteceu aqui na Madeira. Foi através da autonomia que nós conseguimos realmente bater o pé ao poder central. E isso é um trunfo muito importante. E por isso mesmo quero também aqui relevar o papel de todos aqueles que desde 1974, no 25 de Abril, até hoje representaram o Concelho da Calheta na Assembleia Legislativa. Todos, sem exceção. Das várias ideologias, dos vários partidos políticos. Eu acredito que, independentemente da nossa cor política ou ideologia, nós, quando estamos numa Assembleia, defendemos sempre a nossa terra. Não tenho qualquer dúvida disso mesmo. Até acho que um político, com todas as suas virtudes e defeitos, que também os há, quando se levanta de manhã para mais um dia de política, deve ter sempre como primeiro objetivo construir algo, ou pelo menos colaborar para que se construa alguma coisa de bom para a nossa região e para o nosso concelho. O caminho tem sido longo, tem sido difícil. Quem é ilhéu sabe que tem sempre o poder central, que cada vez mais, infelizmente digo isto com muita mágoa, cada vez mais centralista, porque a verdade é que a política hoje também se faz muito para o momento, para o interesse político, para o interesse dos votos que elegem os políticos, e como aqui já foi dito, parece-me que o poder central, que tristemente neste momento é da minha cor política, do Partido Social Democrata, mas a verdade é que as intervenções que nós vemos nos últimos dias assustam-me. Porque a Madeira tem que ser tida em conta, a Madeira e os Açores. Nós fazemos parte integrante do desenvolvimento do nosso país. Deixamos de ser ilhas adjacentes, até porque esse nome não me diz absolutamente nada, mas a verdade é que nós fomos ilhas adjacentes. Hoje somos regiões autónomas e há que falar disto abertamente, sem qualquer pudor. E eu quero fazer aqui uma referência, porque sei que o senhor líder do grupo parlamentar do PSD na Assembleia esteve ontem no pavilhão da Madeira, na BTL, não quis falar de subsídio de mobilidade, o que é grave, disse que estava lá só para falar de turismo. Não era isso que nós queríamos ouvir. Nós queríamos coragem para falar sobre a Madeira, os madeirenses, os porto-santenses, os açorianos, mas essencialmente para falar de um direito que nós temos que advém da continuidade territorial. Por isso,
nestas alturas, independentemente das ideologias, independentemente das cores políticas, os madeirenses têm que estar unidos para, mais uma vez, fazermos prevalecer os nossos direitos, que não são favores, não são subsídios, são direitos nossos. Nós temos direito a circular dentro do nosso país. E é por isso que temos que trabalhar todos para que isso aconteça. No que diz respeito ao Conselho da Calheta, é verdade que muito foi feito, é verdade que o desenvolvimento aconteceu no nosso Conselho, é verdade que a Calheta hoje é uma nova centralidade, é verdade que a Calheta hoje assumiu-se também como importante no desenvolvimento da nossa região. Como disse muito bem o Dr. Alfredo, isto aqui era uma zona completamente esquecida. Eu quero lembrar principalmente aos mais novos que os autocarros de turismo, quando eu era jovem, não passavam pela Calheta, chegavam ali à Ribeira Brava, paravam para ir à casa de banho, depois rumavam a norte para ver a casinha de Santana, as piscinas do Português, que são muito bonitas, que eu também gosto de lá ir ver. Mas o turismo na Madeira era isto, e não era mais do que isto. Hoje, não. Hoje, o turismo chegou à Calheta. Hoje, o turismo chegou às costas de baixo, que era uma zona completamente esquecida. Eu só vou dar aqui uma chega. Quando fui estudar para o Funchal, porque também tive que ir estudar para o Funchal, 10º, 11º e 12º, no primeiro ano houve um professor. Aliás, no primeiro dia que cheguei ao liceu, houve um professor que me perguntou de onde é que eu era. Eu disse que era dos Prazeres. Ele não fazia a mínima ideia onde eram os Prazeres. E ele era madeirense. Era um madeirense de Camarlobos que não sabia onde eram os Prazeres. Eu expliquei onde eram os Prazeres. Ele continuou a não saber onde eram os Prazeres. Mas batizou-me do Prazeres até ao fim do ano. E passei a ser conhecido pelo Prazeres. Olha o Prazeres. Está ali, é o prazer. Era assim, o nosso mundo era assim. E a verdade é que, com a ajuda de toda esta gente que hoje está aqui, no passado e no presente também, nós conseguimos dar a volta. E hoje toda a gente sabe onde é os Prazeres e o Conselho da Calheta. Até há uns amigos que tenho que me perguntam se eu não conheço um palheirinho para aqui que possam comprar. Por isso, acredito que com a força de toda esta gente, de todos estes calhetenses que, independentemente da sua cor política, trabalharam para que a Calheta seja aquilo que é hoje. Mas nós queremos mais. Nós sabemos que há muito mais por fazer. E nem vamos ficar por aqui. Vamos continuar todos a trabalhar com a ajuda dos mais novos, que também são calhetenses como nós, e que também irão ser alguns deles políticos da manhã, que vão continuar a lutar pela nossa terra. Porque esta luta ainda não acabou. Continua. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Teles. Por favor. Muito obrigado, muito bom dia. Gonçalo Leite Velho, do Partido Socialista. Senhora Presidente da Assembleia, e em si cumprimentando todos os deputados atuais e do passado aqui presentes, aproveitar também para cumprimentar os anteriores deputados da Assembleia da República, que sei que também estão aqui presentes, Sr. Diretor do Jornal da Madeira, do JM, cumprimentá-lo e aos jornalistas do JM e pedindo-lhe desculpa porque custa-me um pouco estar a falar de costas voltadas para aquilo que são efetivamente as pessoas da Calheta que aqui estão e que merecem o maior respeito e que pretendo também, sobretudo, ouvir e, portanto, vou tentar ser muito curto na minha intervenção e, portanto, peço-lhe desculpa por isso. Para aquele lado. Da questão da Câmara, não. Para mim, eu dispenso a Câmara, ficou o discurso gravado, eu prefiro falar para a questão tem outra Câmara lá em cima. Tem outra Câmara lá em cima. Sim, mas mesmo assim, a questão do online, eu deixo a questão do online para ouvirem e falar diretamente aqui para a questão das pessoas que aqui estão presentes. Eu tenho a agradecer muito aquilo que foi a introdução, esta bela palestra do Sr. Antigo Deputado Alfredo Fernandes, porque nós temos geralmente na Assembleia a declaração política semanal. E esta foi a declaração polémica semanal. E eu gosto muito daquilo que é uma declaração polémica que, de facto, permite, de alguma forma, gerar discurso, gerar debate. Duas notas. Uma acerca da questão mais geral do passado e, sobretudo, acerca desse grande conceito, que é o conceito da autonomia.
e segundo, acerca daquilo que é o futuro. Em relação à questão do passado, a autonomia não resulta de uma independência frustrada. A autonomia resulta do reconhecimento e da capacidade dos madeirenses, eu vou me concentrar nos madeirenses, também dos açorianos, mas sobretudo dos madeirenses, para se governarem a si próprios. E isso é algo de essencial, compreender que é o reconhecimento da capacidade reivindicada e bem reivindicada pelos madeirenses para se governarem a si próprios. Segundo, o que é que isto acarreta do ponto de vista da responsabilidade? É que a autonomia não é uma tutela. A autonomia significa exatamente a capacidade de reivindicar e dizer ninguém nos tutela. Mas também é importante que dentro do espaço da região não haja outras tutelas. É importante respeitar a autonomia do ponto de vista dos municípios, das autarquias. Muito bem aqui a autarquia da Calheta, que tem trabalhado para melhorar o concelho, tal como o Porto de Muniz, a Ponta do Sol. Todos os concelhos têm vindo a trabalhar e que merecem maior apoio naquilo que é a sua dimensão autárquica, que se conjuga com a questão da autonomia. Significa respeitar a tutela das escolas, e aqui a direção das escolas, os seus espaços, para que, de facto, o espaço da aprendizagem possa ser autónomo. Eu venho do espaço da universidade, a autonomia diz-nos muito, a autonomia universitária. E, no fundo, também a autonomia, que é a autonomia das organizações, das associações desportivas, das associações recreativas, dos vários planos, e que culmina, no fundo, naquilo que é a autonomia individual. Respeitar a autonomia de cada um para que não haja tutelas que se façam sentir no dia-a-dia. Portanto, a autonomia é um conceito bastante largo e que deve ser respeitado. E em relação à questão da história, há aqui uma relação, foi falado acerca do presidente Ramalhianes, mas é interessante porque houve agora na televisão a questão de recuperar a grande eleição de 86, onde o general Ramalhianes tinha apoiado a Maria de Lourdes Pintacilgo, que está longe de ser uma pessoa de direita, antes pelo contrário. Mas a questão fundamental é aquilo que é a herança exatamente dessa conjugação de estabilidade que foi a Constituição de 82, onde o Partido Socialista deu um contributo fundamental, o 25 de novembro, anteriormente, obviamente, e depois tudo aquilo que se fez progressivamente com a nossa entrada na Europa e conseguimos, de facto, lançar o país com rumo ao futuro. Andar pelo país como um todo, e eu andei pelo país como um todo, conheço, passei muito tempo num sítio muito recôndito, que é Freixo de Mão, Vila Nova de Foscoa, passei lá mais de 14 anos da minha vida regularmente, hoje em dia passo mais tempo aqui na Calheta, ali na Fazenda da Ovelha. O país fez um progresso muito forte, e eu olho, nomeadamente, para os alunos aqui que estão aqui da escola, e eu não deixo-me de recordar uma conversa com o atual reitor da Universidade da Madeira, que falava acerca daquilo que eram os alunos no início da Universidade da Madeira e o que é que são os alunos atualmente. Isso é um exemplo do progresso, daquilo que nós temos efetivamente conseguido fazer. Hoje um aluno da Calheta pode almejar a ir para qualquer sítio do mundo e pode fazer muito pela Calheta, mesmo na Calheta. E isso é muito importante, porque está na Calheta e está no mundo. Isso leva-me à segunda parte, e com isto termino porque já fui muito longo e quero sobretudo ouvir, com aquilo que é a questão do futuro. E eu sou daqueles que acredita em investir na Calheta. Investir na Calheta em termos privados, que também o faço, mas investir na Calheta também em termos daquilo que é o investimento público e as prioridades do investimento público. Primeira questão, a mobilidade. Como sabem, o Partido Socialista tem insistido muito acerca da questão da mobilidade. Já se falou daqui daquilo que é o essencial de prolongar a via rápida e, obviamente, que o Partido Socialista vai continuar a trabalhar, vai lutar para que se concretize o prolongamento da via rápida, para que possamos, de facto, ter melhores acessibilidades e chegarmos até à Calheta. Em segundo lugar, a questão dos transportes públicos. A nossa rede, a questão da ligação entre as carreiras interurbanas e depois as ligações no Funchal, bem sabemos, há muitas pessoas que têm os parentes nos hospitais, há várias coisas que nós podemos tratar, precisamos nos movimentar na região e nem sempre para os transportes públicos. Já não demoramos as 3 e as 4 horas, mas ainda assim há muito a melhorar do ponto de vista dos transportes públicos e essa é também uma nossa prioridade. Mas também do ponto de vista da questão dos investimentos nos equipamentos. Em relação a isso, eu não vou aqui isentar-me de fazer uma declaração polémica semanal também e tocar no assunto da questão dos campos de golfe.
Porque a questão dos campos de golfe é positiva naquilo que possa trazer da compra de terrenos, dá imediatamente uma retribuição, é uma retribuição imediata na questão das expropriações, isso significa um investimento que é derramado imediatamente pela população. Mas aquilo que importa à região como um todo, porque é a região como um todo que está aqui a colocar esse dinheiro, é o que é que isso vai significar no futuro. E nós não podemos ter investimentos como tivemos investimentos no passado, que depois isso não resulta efetivamente no retorno efetivo. E, portanto, nós estamos com muita atenção em relação a essa matéria, mais ainda quando se trata de equipamentos que não são equipamentos que a economia considera como equipamentos da esfera pública. São equipamentos da esfera do privado e que têm de beneficiar todos. É por isso é que se fazem estradas, é por isso é que se fazem hospitais, é por isso é que se fazem escolas, porque são equipamentos que beneficiam todos. E, portanto, nós vamos dar muita atenção a esta questão das prioridades para que, de facto, se possa apostar e se possa investir mais na Calheta. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui uma outra intervenção. Eu gostaria de lembrar que as intervenções não têm de ficar apenas pela fila da frente, antes pelo contrário, é importante que também as pessoas que estão mais atrás na plateia, que os próprios alunos também coloquem as suas questões, por favor, e representantes de outras instituições. Por favor, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Bom dia a todos. Está ligado. São dois. Boa tarde a todos. Cumprimentar a senhora Presidente, doutora Rubénia Leal, a nossa Presidente da Câmara, doutora Doroteia Lessa, cumprimentar todos os deputados e antigos deputados, cumprimentar um abraço especial ao Sr. Carlos Teles, e nesta palavra agradecimento, agradecer também ao JM, e este agradecimento vai numa palavra que, aliás, antes de, também não me apresentei, Presidente da Assembleia Municipal, Duarte Somares, cumprimentar também as associações que estão cá, de clubes e culturais, o Sr. Provedor também, diretores de escola, o Sr. Comandante e todos demais, e os alunos. Uma palavra que eu queria deixar, primeiro, de agradecimento a tudo o que foi feito por nós, porque quem está nesta coisa da política, como o Sr. Carlos Teles dizia, o acordar, o construir, tem esta função, que é levar mais além e cuidar, esta palavra cuidar de quem? De todos nós. Porque quem vota em nós está a depositar um desejo, um anseio que vá cuidar de nós, que nos vá proteger, que vá tornar a nossa vida melhor. E daí agradecer a toda a gente que fez esta história da autonomia e que fez com que nós tivéssemos o que nós temos hoje, enquanto madeirenses e calhetenses. Não vou-me alongar mais, decidi falar, tinha decidido primeiro pensado não falar, mas decidi falar e apelar aos alunos que estão cá principalmente, não por ser professor, que também foi e sou, mas por contar uma história que eu passei e apelar ao vosso orgulho de serem madeirenses e serem calhetenses. Fui para a universidade no continente em 2000, estamos a falar já de 2000, em 2000 e 2004 fui prachado. E a minha praxe que quiseram fazer comigo foi andar com um cartaz a dizer Banana, Madeira, Alberto João Jardim, Banana, Madeira, Alberto João Jardim. Estamos a falar em 2000 e 2004. Hoje em dia falamos de bullying, falamos de outras situações. Mas tem de haver uma força maior do orgulho que termos, de sentir esse orgulho de sermos madeirenses e sermos calhetenses e demonstrar a todo um país e colegas que nós somos aqueles Banana, Madeira, Alberto João Jardim. Banana, Madeira, Alberto João Jardim. A minha praxe era essa. E eu consegui demonstrar e fazer isso ir mais além. E coube a mim, cabe a todos vocês e a nós demonstrarmos que somos não bananas e que somos da Madeira e que somos bananas. Claro que era uma brincadeira, mas podiam fazer outras brincadeiras. E eu, da minha força, consegui demonstrar que o madeirense foi calor do ano, fundou uma tona, fez uma série de coisas e fui muito respeitado. Eu às vezes digo isto não é para contar a minha história, mas é que são factos que nós devíamos ter e cabe a nós ultrapassar esta ideia que por vezes têm de nós, por sermos ilhéus, estamos longe de Lisboa, nós calhetenses estávamos longe do Funchal, éramos de campo, etc. E nós fazermos das fraquezas forças para mostrar o nosso valor, mostrarmos o nosso valor.
e felizmente consegui. E quando saí de lá, sei com gente com muitas saudades minhas, muitas coisas também que depois que reconhecer o valor e me der a oportunidade de fazer e conseguir fazer. E hoje em dia, quando vou lá, sou muito bem tratado. E aconteceu uma coisa engraçada que vou partilhar convosco, pouca gente sabe disto. Fui a Lamego, onde estudei, Viseu, norte interior, e tivemos uma colega que deu aulas nos Prazeres e que neste momento voltou para lá, está lá em Lamego a trabalhar, e eu fiz questão, com o meu colega da Assembleia, Nélio Freitas, de ir onde ela está a trabalhar agora, que era uma pizzaria. Ela é professora, mas está lá a trabalhar na pizzaria, responsável, mas para cuidar da mãe dela. E engraçado, quando ela me veio, ficou além de emocionada, olhou para este símbolo que tenho aqui ao lado, este símbolo aqui do nosso concelho, que eu transporto com muito orgulho. Foi tão bonito ver, ela colocar a mão aqui ao lado, junto ao símbolo. Não foi da minha cara, ela olhou para este símbolo, pôs a mão e disse que saudades que eu tenho. Portanto, para mim foi um gesto tão bonito ver o que a nossa calheta conseguiu se transformar, porque ela conheceu já esta calheta, digamos, uma calheta nova, que ela conheceu, e reconhecer que nós conseguimos ser isso. Portanto, nós, enquanto povo, onde estivermos, apesar de diga o que disserem, nós conseguirmos mostrar a nossa força, o nosso valor que nós temos enquanto ilhéus, esta resiliência que nós nos tivemos de transformar em nós, porque estávamos longe, aqui no caso dos calhetenses, longe do Funchal, nós madeirenses longe digamos, de Portugal continental, dos grandes centros, e nós conseguimos mostrar o nosso valor onde estivermos, e apesar de inicialmente poder haver alguma desconfiança entre nós, porque são de longe e que falam assim e são diferentes, nós mostrarmos que temos o nosso valor onde estivermos e fazermos reconhecer que somos capazes, somos valiosos onde estivermos, em organizações e em todas as situações que nós nos propusermos a envolver e a resolver. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, Presidente da Assembleia Municipal. Não sei se haverá mais inscrições. Deputado Alfredo Fernandes. Muito obrigado. Não vou ser tão longo como da outra vez. Não vai ser possível. Não. Só para dizer aqui duas coisas. Eu tive o cuidado na minha intervenção de não partidarizar o debate, não falar em partidos. E porque acredito que, apesar de ter entrado na Assembleia 88 por um partido, porque só em Portugal só sendo assim, só assim é possível. Na altura havia uma coisa que hoje parece que não está em moda, que é o espírito de missão. Hoje ninguém fala nisto. Mas o espírito de missão era exatamente fazer e trabalhar para as pessoas. Escolhi aquele partido porque era aquele que eu achava que estava a trabalhar melhor e poderia construir as coisas. Em relação a ser polémico, bem, é assim, politicamente correto não sou, nunca fui, nem hei de ser. E a polémica é boa, a polémica é interessante, é bom haver polémica. Eu não acredito nesta coisa dos consensos alargados, que muito se apregou agora no país, um consenso alargado, onde gente de um extremo apoia gente do extremo oposto. Eu cá digo que está todo louco. A função de todo o político, falo por mim, é trabalhar pelas pessoas. Independentemente das cores, se é branco, preto, verde, azul, novo ou velho. É trabalhar pelas pessoas. E acho que isso hoje faz muita falta na nossa política. Em segundo lugar, foi referido aqui pelo Sr. Deputado do Partido Socialista que este desenvolvimento não seria possível se não fossem os fundos comunitários. Óbvio, concordo em absoluto. Mas é preciso acrescentar um pequeno pormenor. Enquanto no país, e ainda hoje acontece, os governos centrais desperdiçam e desbaratam fundos comunitários que não são aproveitados, nós aqui na Madeira tivemos investimentos onde a capacidade de execução do Executivo Regional foi tal que esgotava a 100% as verbas. O que é que acontecia na altura, na comunidade europeia?
era assim: as regiões que não executavam geravam um excesso de fundos. Esse excesso de fundos, a pedido das regiões que tinham capacidade de execução e já tinham executado 100%, eram transferidos para essas regiões. Então, nós tivemos aqui na Madeira apoios comunitários que em princípio não tínhamos direito, mas sendo a capacidade de execução tão grande, foi possível buscar acima dos 100%. Portanto, é um pequeno pormenor que vos deixo aqui. Penso que o Secretário do Partido Socialista tem esse orgulho, e tem, porque foi num governo liderado pelo Partido Socialista que foi solicitada a nossa adesão à União Europeia, mas também foi na vigência de governos socialistas que o país foi 3 vezes à bancarrota. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu li uma outra intervenção, por favor. Muito obrigado. Sou Agostinho Gouveia, fui deputado na Assembleia Legislativa também por 4 sessões, tantas como aqui o meu companheiro Alfredo, e tive o prazer de o acompanhar pelo menos numa sessão. Já tinha saudades de o ver falar desta forma, porque sei que é uma pessoa que se prepara e sabe aquilo que diz. Queria cumprimentar a todos, não vou estar a dizer nome por nome para não me esquecer de ninguém, considero-se toda a gente cumprimentados, mas em especial a senhora Presidente da Assembleia Legislativa. E já que se veio aqui falar de autonomia, eu só queria dar um exemplo para pelo menos estes mais novos terem uma noção do que é a autonomia, ou do que foi a importância da nossa autonomia. É quase como uma pessoa que atingiu a sua maioridade, já anda na casa dos 20, 30 anos, mas ainda está em casa dos pais, e são os pais quem decidem que roupa levar, para onde ir ou não, o que deve ou não fazer, e, tanto, autonomia é quase como atingir a maioridade e tomar a decisão de dizer aquilo que acha que é melhor para si. E de certeza que a pessoa que tem essa autonomia vai tentar fazer o melhor que pode por si. É mais ou menos nesta situação. E vou só, para não estar aqui a ocupar muito tempo, e vou só dar uma comparação, o que é a diferença entre ser autónomo na Madeira e ser a nível nacional. Mas eu queria complementar apenas com mais um pormenor. Não basta ser autónomo, não basta ter autonomia. Foi muito importante nós termos um governo estável. E quando o Alfredo dizia e falava dos planos plurianuais, é que dificilmente uma grande obra se faz num ano ou em 4 anos. É preciso prever além desse tempo e fazer uma previsão para 10, para 20 anos, porque há obras que efetivamente demoram muito tempo. E se o governo não é estável, ou seja, agora temos um, depois vem outro, e depois vem outro, que é o que acontece a nível nacional, faz-se uma previsão de uma determinada obra, mas depois o outro acha que aquilo não é bem assim, e vejam só o que existe a comparação a nível nacional. Andamos há 50 anos não é para fazer, para decidir onde é que vamos fazer um aeroporto. Vejam-me só o que é a diferença de ter ou não estabilidade. Há 50 anos que se decide, vamos fazer daquele lado? Não. Este governo disse que era lá, então vamos fazer do outro. E andamos nisto há 50 anos. Isto não é possível. Só num país de faz de conta é que isto acontece. E, portanto, aqui na região, como nós tínhamos essa autonomia, podemos ter um aeroporto que na altura ainda se falava, se calhar faz-se na Ponte do Pargo, se calhar também podia ser no Polo da Serra. Foi decidido ser ali, foi mais caro, foi, mas está feito. É esta autonomia que nos faz a diferença entre a nível nacional e a nível regional. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Não tenho neste momento mais inscrições, não sei se haverá ainda pessoas interessadas em colocar aqui alguma questão. Teremos ainda alguns minutos. Aqui, novamente, na primeira linha, na primeira fila, por favor, Cláudia. Novamente cumprimento a todos e queria retificar o meu cumprimento inicial, a doutora Doroteia Lessa, desculpe o meu lapso, foi mesmo lapso. Cumprimentar a senhora
doutora Lessa, na qualidade de Presidente da Câmara. E gostava muito de lançar aqui, como deputado, gosto também de lançar gostaria de lançar um repto aqui aos nossos jovens para dizerem aqui alguma coisa, aos professores. Gostava de ouvir aqui um professor com coragem para falar um pouco sobre esta questão. O que é que vocês acham realmente do trabalho da Assembleia Regional? Trabalhamos bem, fazemos muito barulho, somos muito agressivos. O que é que vocês acham da Assembleia Regional, do nosso trabalho, que vocês acompanham às vezes? Não sei se acompanham ou não acompanham, mas penso que alguém tem a curiosidade de ver alguma coisa. Eu deixava este desafio a um jovem, a um professor. Digam-nos alguma coisa, digam-nos o que é que sentem e o que é que transparece para a sociedade, para a comunidade, do trabalho da Assembleia Regional. E deixava este desafio a quem sente essa vontade, essa coragem. Tem ali um jovem, acho que quer falar. Tu queres falar? Sim? Acho que tu queres. Era isso. Deixa um desafio a um professor. É como partilhem connosco a vossa ideia daquilo que têm sobre a nossa Assembleia Regional e o trabalho dos deputados na Assembleia Regional. O que é que vocês acham desta política que se faz na Assembleia Regional? Eu agradeço a função de adjunto do Sr. Deputado daqui da mesa e, de facto, é uma preocupação nossa sempre ter intervenções para além dos deputados e dos atuais deputados, que agradecemos naturalmente, mas envolver, de facto, a comunidade, por isso é que o projeto chama-se Parlamento na Comunidade, e envolver as instituições, os autarcas e, particularmente, os jovens alunos que têm aqui a oportunidade de confrontar os deputados, perceber o que é que eles de facto fazem, o que é que podem fazer e se deveriam ter atividades diferentes ou como é que ocupam, no fundo, esse tempo em representação dos eleitores. Temos aqui à frente uma intervenção, por favor, Valentina, um pedido de intervenção. Muito bem, vai chegar já o microfone. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite que me foi feito para aqui estar. Sou conhecido por Rocha da Silva. Fui diretor regional de florestas. Fui também vereador na Câmara da Calheta. Fui cabeça de lista por 3 mandatos aqui pelo Conselho da Calheta. E também fui presidente da Federação dos Bombeiros da Região Autónoma da Madeira e fundador dos bombeiros também aqui na Calheta. Nasci no ano de 54, portanto já lá vão quase 72 anos, ali para os lados da Fajã, por baixo do Ledo, no Arco da Calheta. Estudei numa escola primária aqui na Vila da Calheta. Depois do ensino primário, abri um colégio em São Vicente. Fui viver para a Fajã da Areia, em São Vicente, para estudar nesse colégio. Do Colégio São Vicente fui para o Liceu do Funchal e em 73 fui até ao continente, estudar no continente. E estou a dizer esta vida toda porque andei por aí, desde tenra idade, e de maneira sei o que era a Calheta até aos 10 anos de idade. Sei o que era São Vicente também por essas idades até ser adolescente. Sei o que era o Funchal enquanto andei no Liceu. E há aqui algumas pequenas histórias que posso naturalmente as contar. A primeira, para aqui, principalmente para os jovens que aqui estão, e quando quiserem ir estudar ao continente, é que, quando eu fui estudar para o continente como estudante, nós tínhamos que entregar, para marcar a viagem para Lisboa, tínhamos que entregar o bilhete de identidade na agência de viagens. E a agência de viagens tinha que mandar esse bilhete de identidade para a delegação da PID aqui no Funchal. E quando eu chego, que eu ainda fui na primeira viagem que fui para Lisboa, fui de barco, quando entro no portaló do Angra do Heroísmo,
2 agentes da PIDE disseram-me que eu não podia embarcar porque no outro dia tinha que me apresentar às 10 horas da manhã na sede da PIDE, na Rua da Carreira, onde hoje funciona, acho, como uma área de recrutamento da estrutura militar, portanto, do Exército. Ora, eu tinha um exame de admissão que a minha intenção nessa altura era tirar um curso na área da eletrotecnia. Com essa posição da PIDE, já não pude fazer o exame de admissão. E a única coisa que eu fui fazer à Rua da Carreira às 10 horas foi me perguntar o que é que eu ia fazer para Lisboa. Era como se fôssemos para um país estrangeiro. Era como se fôssemos para uma outra zona qualquer. E fui-se ao lá explicar que eu ia para Lisboa estudar e que tinha um exame de admissão para fazer. Claro que o exame de admissão foi à vida. E como nessa altura era ponto assente entre os mancebos, os rapazes, era que tinham que ter um curso antes de ir para a tropa. Porque depois da tropa havia a possibilidade na tropa de irmos fazer uma comissão de serviço para o ultramar e quando regressássemos tínhamos que era arranjar trabalho e casar. E de maneira que lá arrumei eu para Santarém para tirar aqui que na altura se chamava o curso de regente agrícola e que depois, após a Revolução, houve uma reestruturação do ensino e passou a ser designado pelo engenheiro técnico agrário. Portanto, eu julgo que hoje em dia já ninguém passa por isso. De estar a embarcar e ter que voltar para trás, porque tinha que explicar o que é que ia fazer a Lisboa. O curioso disto tudo, e é porque o karma existe e o mundo dá muita volta, é que quando, mais tarde, já em funções de dirigente na função pública, esses mesmos 2 agentes que me barraram a ida para Lisboa, um deles foi meu funcionário. E o outro não foi, mas a filha dele, eu até aqui a promovi a um quarto de chefia dentro dos meus serviços. Portanto, nós não podemos fazer ideia do que era estarmos a viver num período em que estávamos totalmente dependentes de um Estado central. Mais tarde, naturalmente, nas funções que eu desempenhei, vem também, e penso que não será vaidade minha o dizer, penso que fui uma das pessoas que também trabalhou na autonomia aqui nesta terra, desempenhei várias funções e sou testemunha de que na aplicação de muitos fundos comunitários, às vezes era o diretor-geral dos recursos florestais em Lisboa que me telefonava e dizia-me assim: Rocha da Silva, nós temos aqui uma verba no montante de tanto, nós aqui não temos quaisquer possibilidades de o executar, o Rocha da Silva arranja aí na sua região espaço para aplicar estes fundos. Eu, naturalmente, tinha que analisar, tinha que estudar essa situação e muitos deles vieram a reforçar aquilo que foi a intervenção na área florestal aqui na região. Mas, posto isto, eu julgo que nós não podemos continuar na questão da memória do passado. Nós temos que passar para a frente. E julgo que os fundos, e naturalmente a autonomia, teve essa gasolina de avião que foi a entrada na União Europeia. Julgo que hoje falarmos da autonomia, se não tendo acontecido a nossa entrada na União Europeia,
julgo que a história não seria esta que nós hoje em dia estamos aqui a falar. O que a autonomia veio potenciar foi que, havendo uma decisão estabelecida aqui na região, permitiu-nos planear a aplicação desses fundos e, com isso, desenvolver a região. Agora, julgo, e uma vez que já estou fora do espaço político e sou, digamos, um observador, julgo que temos que evoluir para além da aplicação, continuarmos a gerir criteriosamente essas verbas que vêm dos quadros comunitários, é que nós temos que evoluir enquanto sociedade. Isto aqui é, aos 72 anos, é a minha preocupação. Aqui vejo muito pessoas valentes discutirem os argumentos, nós discutimos os rótulos, se é da esquerda, se é da direita, e eu costumo dizer, bom, eu tenho uma mão esquerda, será que eu a posso cortar e deitar embora? Tenho uma mão direita, será que eu vou cortar e vou deitar fora? Ao centro tenho a cabeça e tenho outras coisas. Isto para dizer o quê? Para mim são rótulos. O que nós temos, e temos que nos deixar do rótulo só para uma contagem de votos. A democracia não se esgota na contagem de votos. A democracia também é o exercício e a aplicação dos princípios. E julgo que aí nós, enquanto sociedade, temos que evoluir também para esse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Rocha da Silva. Não tenho, neste momento, nenhuma outra inscrição. Isso significa que se aproxima também da hora de almoço e encerramos, então, esta sessão. Só umas notas finais, como costumo fazer, basicamente para assinalar o fim desta quarta sessão do Parlamento na Comunidade. Lembrar que foi, na perspectiva de quem está deste lado, uma manhã incisiva, houve reflexão, houve testemunhos pessoais, houve contexto histórico, houve declarações polémicas, houve unanimidade na defesa da autonomia. Houve visões diferentes, naturalmente, opiniões diferentes, sugestões de caminhos diferentes, o que é também normal em democracia e em autonomia. Como se deseja, ficaram de facto ideias sobre esse contexto histórico e sugestões para o futuro. Uma nota final para agradecer, naturalmente, a presença de todos aqui nesta manhã, de uma forma particular à diretora do Museu, Márcia Sousa, que também nos recebeu neste espaço, também à Escola Básica e Secundária da Calheta, que esteve aqui bem representada, com alunos e professores, a todos que estiveram aqui, aos antigos e atuais deputados, aos autarcas, aos representantes das instituições aqui presentes e também a quem nos viu, ouviu e leu ao longo desta manhã. Foi um prazer estar deste lado. Muito obrigado. E chegamos assim a mais uma edição do Parlamento na Comunidade, desta vez aqui na Calheta, na sua quarta sessão. Em nome de toda a equipa envolvida, deixo uma palavra de reconhecimento a todos os intervenientes que enriqueceram este encontro com as suas ideias e contributos, bem como ao público também que marcou presença neste momento de partilha. Uma saudação igualmente especial a todos aqueles que nos assistiram através do canal Na Minha Terra, nas plataformas digitais do JM e ainda através da Rádio Calheta. Recordo que esta sessão poderá ser revista nestas mesmas plataformas e que terá a cobertura impressa do JM, onde serão partilhados os principais momentos deste encontro. O Parlamento na Comunidade continuará a percorrer os diferentes concelhos da região autónoma da Madeira, promovendo um contacto direto entre o Parlamento e as populações, assinalando o grande significado dos 50 anos da autonomia. Agradeço a vossa atenção e deixo desde já um convite para nos acompanharem numa próxima sessão do Parlamento na Comunidade.